Quem vai vencer a luta entre Ilia Topuria e Justin Gaethje? Luta principal deve ser Casabranca, que acontece nesse final de semana. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Contragolpe. Eu sou o André e hoje vou analisar para vocês a luta entre Ilia Topuria e Justin Gaethje. Luta que acontece no UFC Casabranca, um UFC bem emblemático e bem único, que está acontecendo nesse final de semana. A gente tem outro disputa de cinturão também, que é o Poatan enfrentando o Gane, mas a luta principal é Gaethje contra Topuria, falando do cinturão dos leves. O que a gente pode falar desse combate? Bem, o Ilia Topuria é um cara tomado por uma aura e por um hype de fãs gigantesco, tá? Ele tem motivo para isso, né? O cara, ele pegou o Volkanovski e o Max Holloway, dois atletas que são considerados os melhores da categoria pena de todos os tempos, e conseguiu bater os dois, e bater os dois com nocaute. Subiu e foi enfrentar ali o Charles do Bronx e conseguiu um nocaute no Charles do Bronx. Então é um atleta que não era um atleta nocauteador, tá? Até essas três lutas aí, o Topuria tinha 14 vitórias. Dessas 14 vitórias, 8 eram por finalização e 4 eram por nocaute. Então, de 14 vitórias, 4 nocautes e 8 por finalização, você olharia para o Topuria e pensaria, esse cara é o cara do grappling. É o cara que vai joga queda e tenta finalizar. Mas aí, 3 nocautes em sequência e agora a gente está aí com o Topuria com a mão que toca e nada mais sobrevive, né? Esse é o hype que a galera coloca em cima dele. Ele é um atleta jovem, tem 29 anos, tá um tempo parado, é verdade, teve problemas pessoais aí, mas agora tá voltando para esse card que é realmente impressionante e que vai ficar para a história. O cara não podia deixar passar uma oportunidade de lutar num evento desse tamanho. Do outro lado, você tem o Justin Gaethje, né? O sonho americano chegando aí, o highlight. O Justin Gaethje é um atleta que tá com 37 anos, tá? Não tá na melhor forma da sua carreira do ponto de vista físico, né? O Justin Gaethje é um atleta que, ao longo de toda a sua trajetória no MMA, ele sempre foi um cara muito resiliente. Ele é um cara que tem trocação franca e ele aposta que o queixo dele vai aguentar e que ele vai nocautear de volta. Se vocês olharem as lutas dele, principalmente lá no antigo WZOF, em que ele conseguiu vitórias, ele tomava knockdown, aplicava knockdown, tomava knockdown, aplicava knockdown, não desistia, andava pra frente. Quando ele era mais jovem, ele fez muito dessas estripulias e agora ele tá pagando um pouco do preço, tá? Eu acho que o queixo do Justin Gaethje talvez comece a sofrer. Ele tá com 37 anos, a gente não viu ainda o queixo dele apagando totalmente, mas em algum momento esse preço chega e pode ser que chegue nessa luta. E é nisso que a maioria das pessoas está apostando, né? Porque a odd para o Ilia Topuria tá 1.23, um favoritismo de 80%, para o Ilia Topuria, tá? E muita gente achando que ele vai nocautear no primeiro round. E com tudo que eu falei, a possibilidade disso acontecer é real. Tanto é que essa é minha aposta no palpitão, tá? Tô indo de Topuria por nocaute no primeiro round no palpitão. Mas, e agora que vem o mas, não dá, na minha opinião, para entrar a favor do Topuria numa odd 1.23, tá? Não vou entrar a favor do Topuria. Por quê? Agora vamos colocar os pontos dos outros lados, né? O Justin Gaethje, ele perdeu para o Charles do Bronx, que foi campeão da categoria, perdeu para o Max Holloway, numa luta memorável no UFC 300, em que o Max Holloway conseguiu nocautear ele nos segundos finais, depois de um volume de golpes muito grande, aquela coisa de água tanto bate até que fura. O Holloway precisou de muito tempo para construir esse nocaute em cima do Justin Gaethje, e o outro atleta que ganhou do Justin Gaethje mais recentemente foi o Khabib, tá? Ele enfrentou caras como o Dustin Poirier e conseguiu tirar um nocaute da cartola com chute alto, inclusive foi assim que ele ganhou o BMF Belt, né? Então assim, apesar de tudo, o Justin Gaethje é um atleta que está competindo no nível mais alto que existe da categoria dos leves há muito mais tempo, coisa que o Topuria não tá. Né? O Topuria é um atleta bem menor, o Justin Gaethje tem 1,80, o Topuria tem 1,72. Na envergadura quase compensa, né? A vantagem para o Gaethje fica apenas de 2 centímetros. O Gaethje tem 1,80 de altura e 1,77 de envergadura, né? O bracinho de T-Rex ali do highlight. Mas, mesmo assim, o Topuria não alcança, tem 1,75. Então, a vantagem ainda é do Gaethje, né? Vantagem maior da altura, vantagem maior na envergadura. Não são grandes vantagens, mas existem. O que eu quero dizer é que o Ilia Topuria não está tão acostumado a lutar com caras maiores.
E esse poder de nocaute que o Ilia Topuria apresentou, por exemplo, quando ele nocauteou o Volkanovski, ele nocauteou o Volkanovski que vinha de 3 meses de ter sido nocauteado com um chute na cabeça pelo Makhachev. Então, assim, ele pegou um Volkanovski que estava mais mole, digamos assim, de ser nocauteado, porque o Volkanovski fez uma escolha errada na carreira e não deu o tempo adequado para o cérebro dele se recuperar daquela lesão. Para mim, é mérito gigante para o Topuria ter nocauteado o Max Holloway, tá? O Max Holloway, existe algum porém? Existe, mas não é tão relevante quanto o do Volkanovski, tá? O porém que existe no Max Holloway é que o Max Holloway fez um trabalho para ganho de força e carcaça, para ficar mais forte, para lutar na categoria dos leves, tá? Ele já tinha tido uma experiência nos leves sem fazer isso e não se deu bem, então ele ganhou massa para lutar nos leves, teve ótimos resultados nos leves, né? E aí oferecendo para ele, você não quer lutar nos penas pelo cinturão? E aí ele fez um corte de peso maior do que o que ele está acostumado, e isso normalmente afeta o desempenho, afeta a capacidade de absorção de golpes do atleta, né? Então, assim, pro Volka tem um grande porém, pro Max tem um pequeno porém, que eu nem vou entrar tanto no mérito, e o Charles do Bronx é um atleta que toma knockdown de todo mundo, mas ele normalmente toma knockdown e se recupera. E a patada que ele tomou do Topuria não teve, né? Ele já caiu e as moscas automaticamente já começaram a voar ao redor, caiu morto o Charles do Bronx na luta ali contra o Ilia Topuria. Então mostra que realmente o poder do Topuria existe para um queixo como o queixo do Charles. Vai funcionar do mesmo jeito para o queixo do Gate? Possivelmente. O Topuria confia nisso? Com certeza. Ele vai trocar a mão com o Gate? Certamente. Ele pode tomar uma pedrada do Gate e ficar pelo meio do caminho? Pode. Porque se você for parar, quem foi o cara de mão ultra pesada que o Topuria enfrentou até aqui? Você vai me falar de Josh Emmett, que estava na sequência, e se você olhar a sequência recente do Josh Emmett, acho que são 6 lutas com 1 vitória em cima do Bryce Mitchell. Todo o resto ele perdeu. Também está com uma idade mais avançada, o Josh Emmett. Então, assim, esse é o único cara genuinamente de mão pesada que o Topuria teve que enfrentar. Então a galera fala assim, não, o queixo do Topuria é um queixo de concreto. Não foi testado. Desculpa, não foi testado, tá? Possivelmente será testado nessa noite. E aí a gente vai saber. Se o queixo do Topuria for tão duro quanto os fãs do Topuria acham que é, você vai ter ele segurando as pancadas do Gate e nocauteando o Gate. Porque o Gate está com 37 anos e por tudo que eu já falei aqui, do passado dele, ele tem uma conta a pagar de desempenho. E talvez essa conta chegue, né? Agora, se o queixo do Topuria não for isso tudo e a mão do Gate entrar, o Topuria pode ficar pelo meio do caminho fazendo a festa americana aí de ter o Justin Gaethje se tornando campeão no UFC da Casa Branca. Então, assim, não dá, na minha opinião, para colocar grana no Topuria, tá? Eu vou de Topuria porque o nocaute no primeiro round, no palpitão, mas a minha grana vai no Justin Gaethje, tá? A odd pagando 5-1 no Justin Gaethje, acho que vale o risco. Acho que o queixo do Topuria ainda não foi testado, tem muitas dúvidas na minha cabeça sobre como ele vai se portar nessa categoria dos leves, sentindo a mão de um cara nocauteador da categoria dos leves, e que não faz uma estratégia tão boba. Foi um erro bem, assim, não tenho outra palavra para dizer. Um erro bobo que o Charles causou, né? O Charles não devia ter encurtado a distância no início da luta contra um cara que é menor do que ele, tem poder de nocaute. E eu acho que o Gaethje talvez tenha um pouco de mais de resistência para fazer esse jogo. Descobriremos nessa noite. Então, assim, para colocar grana, vou no Gaethje, pro palpitão, vou de Topuria. E aí, essa análise faz sentido para você? Eu tô maluco? Coloca nos comentários aqui o que você acha. Quero saber, vamos discutir, vamos continuar essa conversa nos comentários. Lembrando para vocês que eu analisei todas as lutas do card. Tem um link aqui para você clicar e assistir todas elas. Espero que você faça green, porque se você fizer green, eu também fiz green. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais.